Vendo isso como um relógio, como quadrante, houve muita especulação de que veríamos perdas durante esse período. Eles não viram perdas. Tem sido uma dificuldade atrás da outra entrando neste ano, mas mesmo assim, continuamos resilientes. Agora vai vir a cortina de fumaça. Ok, deixe-me definir isso. Que Deus me ajude. Espero não ter participado disso, certo? Mas a cortina de fumaça é o quê? O que é a cortina de fumaça? Eu acredito que tem muito IA. Yeah. E pagos. Vozes agora. O que quero dizer com isso? Pessoas que vão falar como desviantes para parar o impulso do país, para impedir qualquer coisa que esteja por vir. Então, como isso se manifestaria? Bem, isso se parece com essa narrativa alienígena. Você sabe, estamos tentando fazer a nossa parte para dar o alerta, soar o alarme. Por quê? Porque simplesmente queremos proteger as pessoas que não sabem discernir melhor e trazê-las de volta à palavra escrita de Deus, trazê-las de volta a Jesus para garantir que elas não sejam enganadas. A igreja de Jesus Cristo, ouça-me, a igreja verdadeira não vai cair nessa bagunça. Não importa o que apareça nos céus, não importa o que tentem fazer, não importa o que digam. A igreja vai dizer, tá, próximo. Eles não vão, você não vai se importar. Você não vai se importar porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. O que me preocupa são as pessoas que não sabem a diferença e não conseguem decifrar. Estão sobrecarregadas, especialmente os jovens com as redes sociais. Os jovens não sabem o que é para cima ou para baixo, nem diferenciar a mão direita da esquerda, por isso estão totalmente presos à narrativa. Quando algo acontece, pessoas como eu e você olham e dizem, maior é aquele que está em nós, não me importo com o que joguem contra nós, é muito forte. E nós simplesmente vencemos. E é isso. Mas a população pode seguir pelo caminho errado com isso. Tentamos alcançar as pessoas antes disso e dizer, ei, não vamos seguir por esse caminho. Nós não vamos seguir por esse caminho. Temos que fazer de Jesus o Senhor, não apenas mais um ser de luz. Não buscamos consciência crística, mas o senhorio de Jesus, onde as pessoas se arrependem, deixam seus pecados e se entregam a Jesus Cristo, crendo em seu nome. Isso faz parte da cortina de fumaça. A próxima parte mostra quando eles começam a desacreditar todos. Eles desacreditam, você sabe, por escrúpulos, por questões, eles desacreditam o presidente. Eles desacreditam pessoas influentes. Você vê pessoas como Tucker que eram de um jeito e agora são de outro. E sabe, eu não sei de onde isso vem. Eu não sei o que aconteceu. Eu sei que ele disse ter sido mordido ou arranhado por um demônio enquanto dormia. Depois desse encontro, mudou a narrativa e piorou muito. E eu tive um sonho. Acabei de lembrar disso. Eu tive um sonho. Eu preciso contar isso para vocês. Orem comigo sobre isso. Não tenho toda a interpretação, mas vou dizer. Vou dizer isso bem aqui. E depois volto para o quadro daqui a pouco. 2 noites atrás eu tive um sonho. Eu estava em uma reunião com algumas pessoas muito influentes nesse sonho. E uma das grandes coisas que aconteceu no sonho e estou mencionando isso porque quando eu estava pensando no Tucker, isso começou a mexer com a minha memória. Eu estava sonhando com várias pessoas e havia uma voz muito influente. Estava sentado conversando com eles. E então um indivíduo de alta patente se aproximou. Novamente, é só um sonho, mas o Senhor fala comigo por meio disso. E eles se aproximaram e começaram a debater e a defender por que Israel é ruim. Eles começaram a argumentar sobre por que Israel é ruim. Começaram a falar com essa pessoa e dizer por que Israel era tão ruim. E eles começaram a seguir por esse caminho. Agora, eu compartilhei com vocês, há 1 ou 2 semanas, provavelmente 6 passagens bíblicas diferentes sobre por que eu acredito que Deus fez uma aliança com a terra de Israel. Novamente, eles podem fazer coisas políticas com as quais eu não concordo. Eles podem ter todo tipo de coisa terrível, mas isso também acontecia no Antigo Testamento. Sim, era a mesma coisa no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Israel frequentemente desobedeceu a Deus e enfrentou julgamentos.
Deus precisou lidar com reis, a terra e o povo. Mas veja o que percebi no sonho. De forma alguma estou tentando defender o mau comportamento político, onde quer que isso esteja, ou qualquer coisa que as pessoas encontrem nisso. Mas o que estou dizendo é que comecei a ter uma visão profética dos bastidores sobre os comentários que estão surgindo e tentando convencer influenciadores de que Israel é ruim. E foi como se eu tivesse presenciado uma conversa, e eu olhei para aquilo e percebi que não era de Deus, era uma manipulação. Era algo em que eles começaram a pressionar as pessoas e dizer, não, você precisa entender, você precisa entender. Essa é a verdadeira narrativa, e eu quero dizer algo para você. Permaneça na palavra de Deus. Leia Romanos capítulo 11. Veja o plano de Deus para Israel. Leia a palavra de Deus. Leia o que Deus diz sobre isso. Leia o que Paulo, o apóstolo, diz sobre isso. E tire suas próprias conclusões. Tem coisas que eu não entendo completamente sobre isso. Não estou tentando agir como um especialista nisso. Mas eu simplesmente tenho que dizer para você, se há dúvida suficiente, você deveria se examinar antes de ir completamente contra Israel. E não estou dizendo que Israel está fazendo tudo certo, nem estou defendendo o lado político das coisas, ou o governo propriamente dito. Estou simplesmente dizendo para ficar com a narrativa bíblica. Então eu tive esse sonho. Isso começou a ser um alerta para mim de que muitas pessoas vão receber cada vez mais disso. Agora vou voltar para o quadro. Cada vez mais esse cenário de descredibilização ou a cortina de fumaça vai ficar mais forte em relação a Israel. Por que não qualquer outra nação? Porque é sempre essa. Sabe? E isso é muito interessante. Já fui convidado para participar de alguns eventos e se as pessoas forem super anti-Israel, eu não vou. Sim, eu não vou. Prefiro errar tentando obedecer ao que acredito que as escrituras dizem do que seguir uma opinião popular no momento. Sim, eu não vou fazer isso. Eu simplesmente não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso porque temo ao Senhor. É isso. Vemos tudo acontecendo, mas a cortina de fumaça é essa. E outra coisa que vai acontecer é que eu acredito que muitas dessas vozes de descrédito estão tentando empurrar as pessoas para o limite e para a própria ruína delas. A escuridão não quer só calar as pessoas, mas silenciá-las para sempre. Em outras palavras, ela quer que elas se tornem vítimas disso de forma definitiva, de modo que nunca mais se levantem e nunca possam voltar, até mesmo ao ponto de suas vidas chegarem ao fim. E isso é algo que precisamos fazer. Agora precisamos orar pelo lado político das coisas. Eu acho que há coisas ruins acontecendo em tudo. Sim, acho que há muito disso, mas eu só quero dizer isso para você. Precisamos simplesmente permanecer firmes com a palavra de Deus acima de toda a narrativa, mas a cortina de fumaça vai ficar forte. Agora, novamente, nós profetizamos e eu compartilhei essa palavra algum tempo atrás, quando vi as palavras e vi isso por volta de julho, mas vi as palavras ouro e campeão. E então vimos esse cavalo de corrida vencer justamente nesse período aqui. Veio lá de trás, não tinha vencido nenhuma corrida, saiu do fundo, fez um verdadeiro Sea Biscuit, veio de trás até a frente, fez um verdadeiro secretariat, saiu do fundo até a frente e dominou essa corrida. E o Senhor passou a me falar por meio disso. A me falar sobre o ouro e o campeão. Eu acredito que quando chegarmos ao nosso 250º ano de celebração, há algo muito profundo que o Senhor quer realizar. Não acho que seja pela bondade do presidente. Eu não acredito que seja pela bondade de ninguém, mas sim por aqueles que oraram, as avós que oram, aqueles que continuam buscando o Senhor, e apesar das pessoas fazerem as coisas certas ou erradas, o Senhor vai continuar nos dando a oportunidade de superar isso e ver a vitória. Porque, olha, a alternativa, se não virmos a vitória aqui, a alternativa vai ser 2020 turbinado. Essa vai ser a alternativa. Então, estou orando por vitória enquanto nos aproximamos das eleições de meio de mandato e para que possamos entrar nesse próximo ano. E eu preciso dizer uma coisa para vocês. Eu sei que a guerra vai acelerar. Eu sei que mais coisas vão acontecer. Eu sei que eles vão incendiar as coisas.
Eu sei que vai começar a acontecer coisas por toda parte. Eu continuo ouvindo as palavras satélites. Eu continuo ouvindo as palavras erupções solares. Eu continuo ouvindo todas essas coisas que vão começar a surgir e eles vão tentar nos levar a um conflito nuclear. Todas as coisas que eles estão causando. Mas eu tenho que te dizer, eu sinto esperança, muita esperança, ao entrarmos neste próximo ano. Eu sinto isso. Acho que estamos no fim dos tempos e que Jesus pode voltar hoje. Jesus poderia voltar daqui a 100 anos? É possível, mas eu sinto esperança ao seguirmos em frente. E agora, eu não falei muito sobre isso, mas 2027 parece ser um ano de fogo, abalos e dificuldades. E é como se todas as coisas aqui que eles estão praticando e ensaiando para entrar nisso, em 2027 vão se tornar uma questão tremenda, uma questão tremenda. Mas haverá uma virada. Eu vejo uma virada na economia. Agora, uma das grandes coisas que tenho sentido no meu espírito, que sinto que fui instruído pelo Espírito Santo a falar, é começar a profetizar que vamos ver um boom no mercado imobiliário. Sei que nem tudo parece assim diante do que vemos, mas creio que haverá crescimento no mercado imobiliário, algo bom, onde a luz brilha nas trevas e a bondade do Senhor se manifesta. E eu sinto que vem aí um novo ciclo de favor, um novo ciclo de capacidade para vencer em meio a tudo isso e para não se abalar com o que nos é apresentado. Então, não se abale, não seja deixado de lado tão facilmente. Não se deixe levar pelo medo ou apreensão. Quero dizer que o Espírito do Senhor quer abrir um caminho em 2027 com uma reviravolta. Se vencermos essas eleições de meio de mandato pelas quais oro por vitória, isso pode ser o lado positivo de que falei. O lado positivo surgindo. O lado positivo nos traz esperança e nos guia para o próximo ano. Nessa reviravolta de 2027, acho que isso vai ficar realmente insano. Acho que só vimos uma prévia do que está por vir com isso. É algo que só vai continuar crescendo. Mas, de novo, escuta, você é cristão, você conhece Jesus, você não vai ser enganado por essas besteiras. Isso mesmo, e há muito sensacionalismo em torno disso. Então, pessoalmente, estou apenas revisando isso e garantindo que estamos guiando as pessoas a Jesus, não para alguma narrativa fora do normal. Esse não é meu objetivo ou intenção. Você sabe, o sensacionalismo vende, e eu não quero ser sensacionalista. Nós acabamos de passar por algumas coisas bem sensacionais, sim, e realmente aconteceram conosco. Então, estamos lidando com isso. E eu quero dizer isso para você. Deus está abrindo um caminho para você. Deus está abrindo um caminho para você bem no meio de tudo isso. Eu vi luz e escuridão. E é como se estivesse havendo um reequilíbrio agora. Esse reequilíbrio que está acontecendo. E o fulcro é os Estados Unidos. Agora, há muitas nações boas. Eu oro pelo Canadá o tempo todo. Amo nossos amigos canadenses, nossos parceiros canadenses. Amo nossos amigos de outras nações. Mas estou olhando para isso e o fulcro significa que este é o objeto, certo? Um fulcro é como quando você tem uma alavanca, e se você tem uma alavanca, por assim dizer, vou te mostrar isso. Se houver uma alavanca e você colocar um fulcro aqui, pode colocar algo nesta extremidade e levantar com pouco esforço na outra extremidade. Mas aqui eu vejo que os Estados Unidos são o fulcro. E só para os nossos propósitos hoje vou escrever isso. É 13 de maio de 2026. Mas esse fulcro é os Estados Unidos. E a luz e as trevas estão ganhando peso na nação. Isso está ganhando peso na terra. E parte do que tenho visto há tanto tempo é esse quadro todo aqui que eu desenho repetidas vezes porque é algo muito forte.
E é aí que eu desenho a tempestade no meio das coisas, a tempestade que estamos vendo agora ao redor do mundo. E eu acredito que está chegando a Nova América. Mas o fulcro, onde exerce pressão, pode criar um ponto de ruptura. Pode criar um ponto de ruptura, ou a palavra seria tensão. Certo? Tensão nesse momento é algo sobre o qual precisamos orar, porque o que o inimigo gostaria de ver é continuar trazendo peso para isso. Então, o que as trevas estão tentando provocar? Está tentando provocar uma perversão através da tecnologia como a IA. Está tentando provocar uma perversão através de coisas como a narrativa dos OVNIs, que tem sido bastante discutida ultimamente. E a narrativa dos OVNIs é, sabe, nós não somos especialistas nisso. Nós apenas, sabe, nos falaram sobre isso. É algo contra o qual eu estou orando, mas acredito que tudo isso faz parte de uma perversão e de um engano. Eu não acredito em alienígenas. Eu acredito que existem principados, demoníacos e seres angelicais caídos e uma grande cortina de fumaça. E aí você tem agendas de pessoas que estão fazendo coisas para obter mais poder no futuro. Se você olhar para isso, há um aspecto econômico envolvido que quer provocar um colapso, trazer dificuldades aqui. Há uma doença que eles querem espalhar pelo país mais uma vez. Há tantas dessas coisas, vamos olhar para nossos filhos e para a mutilação. Existe o aspecto político. Há o surgimento de forças espirituais como a bruxaria. Há todas essas coisas que estão tentando emergir, certo? Que tal estar aqui? A escuridão justifica a violência. E você está vendo esse peso e ele está tentando puxar este lado para baixo. E então você vê a luz. E a luz, o que ela traz? A luz traz revelação, clareza, verdade, prosperidade. Tentando trazer todas essas coisas, saúde, tentando trazer longevidade, um futuro, uma esperança. Um futuro, mas vou dizer um destino. Tudo isso, você vê tudo isso acontecendo aqui, trazendo a América de volta a Deus e tornando-a constitucional novamente. Você vê a luz na escuridão e tudo isso, com tantas coisas que poderíamos acrescentar. O Salmo 102. Profecia geracional. Salmo 102. Que isto seja escrito para uma geração futura para que te louvem. Em outras palavras, nosso trabalho é fazer o nosso trabalho corretamente, levar nossa responsabilidade a sério e continuar orando, continuar nos levantando e brilhando, falando essas coisas, permanecendo firmes, e isso traz luz. E o peso da luz é o que podemos chamar de glória. A glória, podemos chamar isso de gozem. Tudo bem? Gozem em meio à escuridão. A Igreja de Jesus Cristo é conhecida como a luz na escuridão. Nós vemos todas essas coisas acontecendo. Gozem, a glória, a unção de rompimento com tudo pago, o favor de Deus sobre a América. E eu acredito nisso. Sabe, eu tive um sonho onde havia pessoas conversando, e eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco, mas eu tive esse sonho onde vi pessoas de autoridade militar, pessoas de poder, conversando com influenciadores sobre e sobre como a América trata Israel a partir da perspectiva bíblica, não apenas politicamente, nada disso. Estou dizendo que tem que haver um exemplo de fé de como tratamos a terra de Deus. E eu vou dizer o seguinte: isso vai ser decisivo.
para onde estamos indo. Então, a pressão ou o ponto de apoio é os Estados Unidos agora. Você vê todas essas agências envolvendo saúde, envolvendo tudo ao redor disso, e elas querem garantir que tem seu poder, elas querem ter voz, elas querem empurrar essas coisas adiante. E o que eles querem fazer é, se a escuridão continuar e a luz continuar, e se a América fizer o que é certo aos olhos de Deus. E não estou falando politicamente, não estou falando sobre algumas das coisas terríveis que as pessoas fazem em qualquer nação, mas estou dizendo, biblicamente, se os Estados Unidos continuarem honrando o ponto de vista bíblico sobre Israel e continuarem fazendo isso, isso vai evitar a fratura. O que eu quero dizer com isso? Esse fulcro pode ficar tão pressionado que pode causar uma fratura. Uma fratura no cenário. O Senhor diz que virá firmar-se na terra enquanto continuamos a nos levantar. Então, deixe-me apenas colocar isto aqui. Eu só vou colocar algo poderoso no meio disso, como um ato profético a respeito daquilo pelo que precisamos confiar em Deus no meio de tudo isso. O ato profético é que realmente precisamos ver Jesus Cristo exaltado nesta terra. E ao nos apegarmos a Jesus, nos apegamos aos fundadores da nação que começaram a declarar que a América pertence a Deus, fizeram uma aliança com Deus. George Washington, Abraham Lincoln. Ao permanecermos nessa posição sobre a terra, acredito que a América vai resistir a essa pressão. Ela vai resistir a esse cenário que quer dividir a terra porque é o ponto de apoio. Esta é a última fronteira antes de a escuridão dominar o mundo. Agora conhecemos a escatologia do fim dos tempos e sabemos o rumo das coisas, que o arrebatamento pode ocorrer e tudo isso pode acontecer. Mas eu simplesmente quero dizer a você agora, nós estamos firmes. E essa tensão está aqui porque estamos dando à luz algo e isso vai se chamar a Nova América. Ainda acredito que vai resistir, pois continuo vendo um lado positivo em tudo isso. Um lado positivo que encara a escuridão quando a escuridão diz: saia do seu posto, não faça o que você foi chamado para fazer, recue, mas em vez disso nós avançamos e começamos a dizer: não, quem vai sair é você. Nós não vamos sair, escuridão. Quem sai é você. O leão está rugindo novamente nesta terra. O leão está abrindo caminho para você. E Jesus é o Senhor em meio a tudo isso. Ele é o Senhor em meio a tudo isso. Ele é o Senhor em meio à tempestade. Ele é o Senhor em meio à sua tempestade. E eu acredito que estamos caminhando para esse futuro. Agora tem uma pergunta que eu ouço as pessoas fazerem. Joseph, você acredita que a América é a Babilônia misteriosa? Bem, quando você lê isso, pode ser levado a acreditar nisso. Sabe, muitos estudiosos e comentaristas realmente inteligentes diriam que não, porque há muitas nuances ali em que a profecia ainda não se cumpriu. Há diferentes aspectos sobre essa passagem em Apocalipse que sugeririam que não. Agora, muitas pessoas se baseiam nisso e dizem absolutamente, é a Babilônia a grande. Eu acredito que nosso papel não é simplesmente identificar isso. Nosso papel é orar e que a vontade do Senhor seja feita enquanto oramos. Que tua vontade seja feita na terra como no céu. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E nós precisamos orar sobre isso porque eu tenho esse sentimento. Sabe, alguns dos meus amigos são estudiosos incríveis da Bíblia. Eu estava em uma escola bíblica onde eles tinham 10.000 alunos presencialmente, 10.000 pessoas estudando a palavra de Deus, estudando as Escrituras, realmente ganhando força. E um dos meus queridos amigos, Dr. Brian Cutshaw, ele ensina coisas incríveis sobre isso. E ele acredita, por todos os seus estudos, que ou vamos ver algumas coisas importantes chegando ao fim, tipo nos próximos 5 anos. Onde tudo passa a convergir para o livro do Apocalipse. Com base nas descobertas dele, ainda poderíamos ter mais 500 anos. Isso é para você discernir, orarmos e analisarmos. Independentemente do que as pessoas acreditem, se algo está ou não acontecendo com a América biblicamente, acredito que há um motivo para a América não estar totalmente fora disso. Não ser mencionada explicitamente na Bíblia é porque isso depende da nossa fé e da nossa cooperação com o Espírito de Deus.
para atravessar este tempo que temos, para atravessar o tempo que nos foi dado. Porque eu acredito que os nossos próximos 10 podem ser os nossos melhores 10, independentemente de toda essa bagunça, independentemente de toda a confusão. Senhor, eu coloco a América diante de Ti. Eu coloco diante de Ti as eleições de meio de mandato. Eu coloco diante de Ti o que ocorre entre luz e trevas nesse ponto de equilíbrio que busca um ponto de ruptura. Sabe, em 2020 eu estava orando, eu estava nas montanhas orando e vi um anjo em pé sobre a América. Sabe, você vê isso no seu homem interior, no olho da sua mente. Não foi como se eu tivesse sido arrebatado para uma visão e eu vi isso e o vento estava soprando e eu mal conseguia abrir os olhos. Não foi nada disso. Na verdade, foi apenas uma visão intuitiva enquanto eu orava. E eu pensei, isso é muito interessante. Eu estava olhando para isso. Eu vi um anjo, e o anjo se chamava vermelho, branco e azul, em pé aqui. E claro, isso é apenas simbolismo profético, mas eu vi esse anjo em pé aqui. E eu me lembro que ele tinha um pé na terra e um pé no mar. E enquanto eu olhava para isso, então havia outro anjo, e o anjo era branco e azul. E o Espírito do Senhor me revelou que, à medida que esta nação lida corretamente com aquela nação, haverá uma sustentação duradoura para esta terra. Se esta nação não honrar e não ficar ao lado do anjo branco e azul, haverá dificuldades nesta terra. Isso faz parte do poder de sustentação dos Estados Unidos, sendo o fulcro ou o ponto de ruptura, onde a tensão realmente está na tempestade. Mas estamos no nosso 250º ano. Eu revelei aquela profecia sobre ouro e campeão. Então, é claro, o cavalo vence o Kentucky Derby e sai na frente com uma vitória surpreendente. Eu não entendi isso, mas quando Heather e eu estávamos fora, só conseguimos fazer uma coisa durante toda a semana. Por causa de todas as agências de notícias entrando em contato conosco e de todas as coisas que estávamos resolvendo, só tivemos tempo suficiente para assistir. Assistimos Seabiscuit e assistimos Secretariat. E eu estava assistindo Seabiscuit chorando. Eu estava chorando enquanto assistia Seabiscuit. Eu pensei, eu amo esse cavalo, vai, vai. Só deixa ele olhar nos olhos dele, deixa ele olhar nos olhos. E o cavalo venceu. E o Senhor está falando comigo através disso, falando comigo através disso. E claro, o Kentucky Derby já tinha acontecido, tudo isso, mas eu creio que vamos ver no 250º ano em que estamos vivendo agora. Eu creio que neste 250º ano, vou só colocar isso, acho que vou colocar aqui 250. Eu vejo a palavra ouro e campeão. E não é baseado em quão grande é a nossa liderança, é só a disposição na tempestade, é a disposição de continuar a se levantar. Acredito que isso será marcante e haverá muita resistência contra nós para impedir. Acredito que um dos marcos disso será que Deus deseja restaurar uma narrativa no mercado imobiliário. Eu acredito que as trevas vão tentar destruir isso, desestabilizar isso. E dificuldades podem surgir. É nosso papel orar contra isso para que possamos ver mais uma onda de favor, mais uma onda de favor. É nosso papel orar contra a turbulência econômica nesta nação e no mundo todo. Por quê? Para o Evangelho ser espalhado pelo mundo. Para que o Evangelho alcance o mundo todo. Deus nos chama para isso. Senhor, apresentamos os Estados Unidos e eu apresento isso no nosso 250º ano. E mesmo quando em 17 de maio eles começam a rededicar a América de volta a Deus, bem em Washington, D.C., Senhor, nós apresentamos a América. E até mesmo hoje, nesta manhã, enquanto estamos ao vivo em 13 de maio, nós entregamos isso a Ti, Deus, e nos dedicamos a Ti e dedicamos esta terra a Ti. Dedicamos esta nação a Ti e oramos por todas as maravilhosas nações que nos assistem pelo mundo. Mas oramos agora pela América para que a luz volte a brilhar fortemente na escuridão. Mesmo com tudo desmoronando e as dificuldades, para quem estuda profecias e o fim dos tempos, parece que estamos na reta final, já chegamos lá. Nós já chegamos lá, o fim do fim está quase aqui. Mas veja, toda geração pensou isso. Toda geração acreditou que realmente estava na reta final e que tudo estava prestes a acontecer.
Mas o Senhor está dizendo para você: leia a Bíblia, continue conhecendo Jesus, continue andando na plenitude do alto conselho de Deus, reconheça a hora da sua visitação, não tema a tempestade, não tenha medo. Pessoas que realmente acreditam não têm medo, nem se sentem intimidadas. Eu queria agradecer de forma muito especial aos nossos parceiros. Parceiros, muito obrigado. Se você tem sido nosso parceiro desde o começo, nos primeiros dias, ou se você se tornou parte da nossa família de parceiros recentemente, eu quero simplesmente agradecer a você por sua causa. Nós conseguimos realizar tantas coisas que nunca teríamos conseguido sem você trabalhando junto conosco. Somos muito gratos a você. E do fundo dos nossos corações, queríamos dizer obrigado a você. Oramos por você diariamente e estamos com você. Cremos que Deus fará grandes coisas por meio desta família de parceiros em breve. Tem uma promessa do Espírito Santo sobre isso. Agora, se você quer se tornar parte da nossa família de parceiros, ou se ainda está em dúvida pensando sobre isso, eu te encorajo a fazer isso hoje. Indo até josephs.com, ou você pode enviar a palavra-chave DOAR para 71925900029. Sua parceria nos ajuda a levar o Evangelho adiante e nos ajuda a cumprir a missão que Deus nos deu de levantar 1 milhão para alcançar 1 bilhão. São vidas. 1 milhão de reformadores de mente clara e olhos abertos para alcançar 1 bilhão, 1 milhão para 1 bilhão. E nós sabemos que podemos fazer isso com a sua ajuda. Eu acredito que com a sua ajuda podemos impactar o mundo. E estamos ansiosos para fazer isso em uma escala maior do que nunca. Só quero agradecer e convidar você para a família acessando josephs.com hoje. A escuridão espiritual não deve simplesmente ser contida e mantida afastada. Na verdade, ela deve ser punida. É por isso que acabei de escrever este novo livro chamado Punindo as Trevas, Guerra Espiritual que Funciona. O que muitos não entendem é que Deus sempre te chama para vencer, para uma fé baseada em resultados. E quando se trata dos poderes das trevas que estão tentando dominar este mundo, mutilar nossos filhos, levar este mundo para as garras do diabo, Deus chamou você, como um dos seus fiéis, para se levantar e punir essas forças pela sua fé. Quando você ler este livro, ele vai te dar eficácia e a força necessária para resistir, até mesmo punir as trevas. E fala sobre quebrar ciclos de ansiedade, ofensa, medo, fadiga espiritual, coisas em que a batalha acontece na mente, feitiçaria, tudo o que está acontecendo na cultura. E você precisa reconhecer que Deus quer que você se levante e comece a destruir essas coisas das trevas que estão tentando destruir sua família e você. Mesmo em um dia ruim, você é ungido para ser o melhor que existe. Espero que você adquira este livro, Punindo as Trevas, Guerra Espiritual que Funciona, em josephs.com hoje.